Olá, boa tarde mais uma vez, meu amigo, minha amiga. Estou aqui para gravar mais um vídeo, dando continuidade ao nosso querida, nossa coleção, né? Leitura da Constituição, vídeo 97 nessa vez, né? É, como eu falei no vídeo passado, eu continuarei falando sobre o Poder Judiciário, né? Nesse vídeo, a minha exposição será a respeito do Supremo Tribunal Federal. É um assunto bem calmo. Eu vou procurar ao máximo ser bem, assim, vou falar na minha simplicidade. Aquilo que eu entendo como Supremo, tá? O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo, ou seja, é quem decide por último. É o último a falar, vamos dizer assim. É quem diz quem está com a razão. A finalidade do Supremo Tribunal Federal não é fazer política, não é perseguir político, ele não persegue político. O Supremo Tribunal Federal não persegue o presidente da República. O Supremo Tribunal Federal não dificulta o presidente da Câmara ou do Senado. O presidente do Supremo, o Supremo Tribunal Federal diz como tem que ser aplicado o direito. Acabou. Essa é a grande questão. O problema é que no Brasil fizemos do Supremo um inimigo. Elegemos o Supremo como um inimigo. Não é. Inventaram essa ideia estúpida, digamos assim, de porque os ministros do STF são eleitos, são escolhidos do PT. De fato foram. Eu acho que temos que discutir de uma maneira mais tranquila a questão da sucessão no STF. Realmente, a maioria dos ministros que compõem o STF hoje são oriundos de amigos e de parentes do PT. O próprio Zanin, que é o mais recente, é amigo particular de Lula, né? Ele defendeu o Lula na Lava Jato, foi o advogado de Lula, não deveria, portanto, ser ministro, mas foi, acabou. Essa é a decisão. Eu não posso aqui criticar o Lula por causa disso. Escolheu. Quem deveria ter a competência de negar a ida do Zanin ou qualquer outro ao Supremo era o Senado Federal. Se o Senado lavou as mãos, como Pilatos fizera lá com Jesus, o que eu posso fazer? Né? Nada. Tenho críticas ao STF? Muitas. Decisões estapafúrdias? Muitas. Porque tem um viés político também. Não vou dizer que não tem, que tem. Tá? Essa decisão, por exemplo, do Luiz Fux, gente, eu admiro demais os ministros do STF, porque eles são extremamente competentes, todos eles, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli não tem livro publicado não, o Lewandowski, todos eles eu tenho por eles grande respeito, porque são pessoas que estão no dia a dia ali, Luiz Roberto Barroso, né? Agora, infelizmente, repito, no Brasil criou-se um inferno para os ministros do STF, por incompetência, por desonestidade, por mediocridade de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi um cafajeste quando bancou essa briga estúpida contra o STF. O resultado está aí, né? Essa bagunça que a sociedade brasileira está vivendo. Porque o que o Bolsonaro queria era criar uma guerra civil. O sonho de Bolsonaro é fazer uma guerra civil no Brasil. Ele acha que numa guerra civil vai resolver os problemas. Muito pelo contrário, a gente tem que trazer a paz. Esquecer Jair Bolsonaro, essa guerra estúpida dele, esse armamento, essa forma estúpida de viver, de decidir as coisas na bala, como se discutia nos vídeos Faroeste. Que eu sou fã da série de filmes Faroeste, tá? Não de Jair Bolsonaro. Você me desculpa o som de externo da rua, eu não posso dominar, não posso parar o sol para poder fazer o meu vídeo, né? Bom, o Supremo Tribunal Federal, quem escolhe o ministro, porque ele não tem uma permanência com prazo de validade. O ministro ele tem que ter de 35 a 70 anos. Ele é indicado pelo presidente da República. Quando ele completa 75 anos, ele automaticamente se aposenta. Automaticamente. Chegou de 75 anos, no dia seguinte, ele não pode mais decidir. Está proibido por lei de decidir qualquer ação no Supremo Tribunal Federal. Então, quando vai se aposentando, o presidente da República vai escolhendo e vai substituindo. Deu sorte ou azar o PT? Sim, por quê? Porque Lula ficou 8 anos, Dilma ficou 6, né? O próprio Michel Temer, que também faz parte do PT, o PT não quer, mas Michel Temer é do PT, não adianta. Né? E tivemos os 4 anos de Collor, Bolsonaro, enfim, indicou 2, né?
que são os dois evangélicos, né? O André Mendonça e o Cássio Nunes. Um é do Piauí e o outro parece que é de São Paulo, não sei. Né? Que são evangélicos lá, estão lá decidindo. E por último agora o Zanin tem uma vaga em aberto, parece que outubro, novembro, que é não sei se é da Carmen Lúcia ou da Rosa Weber, acho que é da Rosa Weber que vai se aposentar. Então essas pessoas, elas são escolhidas, vamos dizer assim, pelo presidente da República. São pessoas que têm que ter um saber jurídico inabalável, eles têm que ter profundo conhecimento do direito, da filosofia, têm que ter uma vida honesta, uma hombridade acima de tudo. Qual é a finalidade básica do ser ministro? Conhecimento de direito. É fundamental. Se ele não é um bom jurista, mas só pode jurista? Não. Já teve na República dos ministros do Supremo Tribunal Federal médico, né, como foi o Barata Ribeiro. Né? Quem mora no Rio muito bem chama a Rua Barata Ribeiro, em Copacabana. Barata Ribeiro foi um ministro indicado, foi um médico indicado acho que, não me lembro qual foi o presidente da República que indicou ele para ser ministro do STF. Né? Então, agora, a competência, se tem algum erro, ministro ruim no STF, não é a culpa do Lula, não é a culpa de Bolsonaro que o escolheu, é do Senado que deixou passar. Porque ele passa por a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante do Senado, porque é ela que vai dar um parecer dizendo se aquela pessoa realmente tem conhecimento de direito, está apta a exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Se ele tem uma vida digna, se ele é uma pessoa honesta, se é uma pessoa que não tem vícios, uma pessoa que realmente não vamos deixar de fora a religião, porque a religião não tem nada a ver com política. Ele pode ser um ateu, ele pode ser um evangélico, ele pode ser um bandista, pode ser um candomblecista, pode ser um católico, pode ser um evangélico, pode ser o que quiser. Isso não vai mudar. O que o ministro tem que ter consciência é o seguinte: quando ele for ministro, ele tem que decidir conforme a Constituição. Ele não pode dizer, vou decidir conforme a minha consciência. Não, não é a consciência do ministro do STF que está lá. Quem está ali é o ministro que lê, ele é o guardião da Constituição. Ele tem que ler a Constituição. Ele não pode decidir conforme vem a minha cabeça. Se ele tiver que decidir, está na lei, ele tem que decidir, independente dele ser de teoria religiosa, filosófica que ele seja. Ele está lá para cumprir a lei. E dizer como funciona. Porque a Constituição disse, né? O Constituinte, quando nós convocamos a Assembleia Nacional Constituinte e dissemos, olha, vamos eleger 594 deputados e senadores para elaborar uma nova Constituição. Então, o que a Constituição estabeleceu, a gente tem que obedecer, porque nós fizemos a Constituição. A Constituição não é uma invenção, ela não caiu pronta do céu. A Constituição do Brasil ela foi feita pelo povo brasileiro. Eu morava na época em Brasília e via a quantidade de reuniões, né, de plenários, de discussões que nós tivemos na universidade, nas escolas, nas igrejas, nos ministérios, nos tribunais, no próprio Congresso Nacional, Câmara e Senado, a gente discutiu a Constituição. Né, o índio, os lobbies de todo tipo, da mineração, da engenharia, da arquitetura, da cultura, do cinema, tinha debates diariamente. Então a Constituinte foi um processo que todo mundo foi ouvido. Não podemos dizer que o Ulisses Guimarães sentou em cima lá da cadeira no Senado, na Câmara, presidente da Constituinte, e fez uma Constituição. Não, ela teve uma discussão. Teve vários momentos, oportunidade da gente decidir. Então, se a Constituição diz que o Supremo Tribunal é o guardião da Constituição, é o último a falar em termos de direito, não há por que a gente questionar o Supremo. O Supremo a gente tem que respeitá-lo. A decisão do Supremo, ela tem que ser cumprida. Não adianta, como fez o Jair Bolsonaro, pregou contra o Supremo, atirou contra o Supremo, né? Fez desfile militar contra o Supremo, ameaçando o Supremo. Aqueles carros dele de fogo, carro fumaçando, né? De guerra lá da Marinha, que ele resolveu dar uma volta. Tudo Bolsonaro fez, ameaçou e deu no que deu. Não deu em nada, porque a democracia, ela é forte. Nós precisamos, a nossa democracia, ao mesmo tempo que ela tá frágil, ela foi muito forte, porque se não fosse o Supremo Tribunal Federal, hoje eu não estava falando desse filme, ou esse vídeo, eu estava preso, porque do jeito que eu critico Jair Bolsonaro, ele tinha mandado me prender, porque nós estávamos sob a égide de um golpe de Estado.
Tanto é que o governador de São Paulo, eu sei que foge um pouco, esse Tarcísio de Freitas, desculpa essa ideia estúpida, né, de dar um viaduto em São Paulo em homenagem a um torturador de 64. Então, quem acompanha Jair Bolsonaro tinha que ser contra o Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal combate a tortura, combate a perseguição. E Bolsonaro não, Bolsonaro quer tortura, Bolsonaro quer maltratar o pobre. Porque quando ele diz assim, para um governador dele, que homenageia um torturador, como é lá o general que eles estão em São Paulo, que desculpa, graças a Deus eu não lembro dele, acho que não sei o que lá, Dias. Foi o maior torturador que nós tivemos, junto com o Ustra, que são os ídolos de Jair Bolsonaro. Então essa turma não gosta do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal tem que dizer a lei, tem que respeitar a Constituição. O que está na Constituição é o que o Supremo tem que decidir. Então, repetindo, o ministro do Supremo, ele se aposenta com 75 anos, ele ingressa no Supremo com 35, uma idade mínima de 35 anos, e aí máximo com 75 anos. Ele é indicado pelo presidente da República e é passado pelo Senado. A Comissão de Constituição e Justiça faz duas sessões, vamos dizer assim, faz um relatório, né, da capacidade dele, faz uma sabatina, né, pergunta lá, é uma audiência pública, onde o futuro ministro é submetido a uma investigação, vamos dizer assim, pelos senadores, né, pelos 81 senadores, e a partir de então é votado uma eleição, né? A eleição é secreta. Os senadores votam numa urna, cada um vota lá seu voto. Para o ministro obter o direito de ser ministro, ele tem que obter pelo menos 41 votos. Para a segurança, 42, que é a maioria, de 81. Então, é assim que funciona o Supremo Tribunal Federal. Qual a finalidade do Supremo? Nós vamos falando nos próximos vídeos. Ok? Olha, muito obrigado e até a próxima.